Cabeça redonda. E na videoaula de hoje vamos falar sobre Revolução Inglesa, cara, a mais precoce das revoluções burguesas que ocorreram aí na humanidade, né? Bom, precoce por quê? Porque todo movimento iluminista acontece ali principalmente no século XVIII, tá? Já tem expressões ali no século XVII, mas é na primeira metade do século XVII que começa a Revolução Inglesa, em 1640, e vai durar aí praticamente todo o século XVII. Para a gente entender essa precocidade da Inglaterra na Revolução Burguesa, a gente primeiro tem que olhar que a Inglaterra teve uma história bem à parte do resto do continente, né? Vamos lembrando aí que essa região da Bretanha foi um dos últimos territórios a serem conquistados pelos romanos. Boa parte dela não foi, né? Aquela região lá no norte, onde está a Escócia, nunca chegou a ser nem romanizada, né? Tanto que tem lá a muralha de Adriano, que separa o limite do Império Romano, né? Que mais? Quando chega a Idade Média, cai o Império Romano, também esse território foi um dos últimos a ser controlado, né? Vai ser só com Guilherme o Conquistador, né, que vai sair dali da Normandia para invadir a região da Bretanha e vai levar o feudalismo pronto para lá. Tanto que na Inglaterra teve uma formação social à parte, né? Tinham determinados grupos sociais lá que só existiam na Inglaterra, tanto que a gente tem dificuldade até para traduzir. Grupos sociais esses que inclusive vão ser importantes para o processo da Revolução Inglesa, né? Por exemplo, vamos ver dois grupos aí fundamentais nesse processo de desenvolvimento que vão dar a cara da Revolução Inglesa, que era a Gentry e os Yeomen. Quem que eram esses dois? Bom, primeiro vamos ver. A Gentry era uma baixa nobreza, né? Uma nobreza agrária, uma nobreza com terras, mas não como um senhor feudal. Não estou falando uma nobreza com feudo, estamos falando de uma nobreza com uma fazendinha, né? Uma nobreza com algumas terrinhas ali para produção. Uma terra tão pequena que ele não tem servos, né? Ele tem empregados. E a produção dessa terra não serve para sustentar o senhor, serve para o senhor ter uma fonte de comércio. Comércio, né? O cara produzir para o comércio, que nem burguês, sim, que nem burguês, né? E do outro lado você vai encontrar os yeomen. Os yeomen não tinham nobreza e eram pequenos proprietários rurais, semelhante aos membros da gentry. Porém, então você está falando de um cara que não é nobre, mas que tem terra. Pois é, proprietário rural que não tem título de nobreza. É por isso que essas palavras não têm tradução. Bom, vocês conseguem perceber que se existia uma burguesia rural dentro da Inglaterra, obviamente existia uma burguesia urbana dentro da Inglaterra, já desenvolvida desde a época que os romanos estavam lá, né? Então, esse movimento burguês, né, sempre foi importante dentro da Inglaterra. Tão importante que desde 1215 a Inglaterra possuía um negócio chamado de parlamento. O parlamento, né, era meio que um órgão legislativo. Não exatamente legislativo, porque nesse momento não tinha constituição necessariamente, mas funcionava de forma de conselho e que dava determinados limites aos poderes do rei. Cara, vamos dar uma olhada aí. Como é que funcionava esse parlamento? O parlamento estava dividido em dois grupos, né? A chamada Câmara dos Lords e a chamada Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lords era formada por lords, título de nobreza, né? O senhor. E a Câmara dos Comuns por aqueles que não eram lords, que eram comuns. Pô, cara sem título de nobreza, formando uma espécie de conselho real. Cara, a Inglaterra era bem atípica. Isso no século XIII, cara. Século XIII. Tava rolando cruzadas, né? A Inglaterra tinha parlamento. Cara, qualquer um participava então do parlamento? Não, meu amigo, calma aí. Não era bem assim. Quem participava do parlamento era essa elite econômica, esse grupo que tinha uma relevância para a organização da sociedade inglesa, ou seja, burguesia.
A gentry, obviamente, estava na Câmara dos Lordes, mas os yeomen, a burguesia urbana, a burguesia financeira, estava toda nessa Câmara dos Comuns. Você não ia encontrar camponês analfabeto na Câmara dos Comuns. Vamos então, estamos ainda fechando os pressupostos da Revolução Inglesa. Né? O que vai acontecer? No século XVI, né, quem vai reinar a Inglaterra vai ser a dinastia dos Tudor. Dinastia dos Tudor, lá de onde saiu o Henrique VIII. Henrique VIII, aqui da Reforma Anglicana, né? Vai ter Elizabeth I, né? E nesse momento vai ser chamado da Era de Ouro da Inglaterra. Era de ouro porque vai ser um momento ali onde eles vão começar a dominar o oceano, principalmente transformando os piratas em corsários, né? Contratando pirata para roubar navios que não fossem ingleses, através dos chamados atos de navegação. O que era isso, né? Os piratas que já roubavam mercadorias dentro do Atlântico, né, estavam sendo motivados a se tornarem corsários. Né? Então, o rei da Inglaterra pagava para que os piratas roubassem navios que não fossem ingleses e esses piratas vão acabar se tornando transportadores, já que só circulava navio inglês. Quem fazia o transporte das mercadorias da América para a Europa acabou sendo da Marinha Mercante Inglês. Eis que entra aí os chamados atos de navegação, né? O que são os tais dos atos de navegação? Eles vão motivar, né, que vamos motivar esse domínio inglês dos mares, né? E vai beneficiar o desenvolvimento da marinha inglesa. Como? Todo navio que aportasse na Inglaterra, né? Todo navio que fizesse esse transporte tinha seu navio construído na Inglaterra, com uma tripulação formada de pelo menos 3/4 da tripulação de ingleses, e inglês aí você inclui galês, escocês, irlandês, todo mundo que fosse súdito do rei da Inglaterra, né? Tinha que ter um capitão inglês, né? Então, cara, percebe que assim, vai ter emprego para muita gente dentro da Inglaterra. Se tem emprego para muita gente dentro da Inglaterra, significa que tem muita gente com salários. Tem muita gente com salário, tem muita gente consumindo. Tem muita gente consumindo, está dinamizando uma economia burguesa. Pô, você está falando então de reis que pensam como burgueses? Sim, meu amigo, estou falando de reis com pensamento burguês. Olha que maravilha que era para esse desenvolvimento burguês dentro da Inglaterra. Com os Tudor, a vida ia muito feliz, né? Todos os ingleses estavam em pleno desenvolvimento. Eis que Elizabeth I, a chamada Rainha Virgem, né? Chamada assim porque morreu sem ter filhos, morreu sem deixar herdeiros, né? Ela morreu e, consequentemente, teve uma quebra dinástica. Quem é que vai substituir a dinastia dos Tudor após a morte de Elizabeth I? A dinastia dos Stuart, uma família de origem escocesa, mas que nessa época vivia na França. Na França, né, território do absolutismo mais pleno que teve, mas quando chegou a Luís XIV, né, com Luís XIV, aí a gente está falando de absolutismo extremamente poderoso dentro da França, né? Então eles vêm da França e vão se tornar os reis da Inglaterra. Começa com Jaime I. Jaime I não concordava muito com essa existência do parlamento. A existência do parlamento põe em xeque o direito divino dos reis, né? Que o rei é rei porque Deus escolheu ele, né? O rei é rei porque ele é o representante de Deus na terra, né? E a existência do parlamento, que limitava o poder do rei, deixava os Stuart um tanto quanto descontentes. Durante o governo do Jaime I, já começou a surgir uma série de tensões entre a coroa inglesa e o parlamento. Só que a coisa piora quando morre Jaime I e entra o filho dele, Carlos I. Né? Com Carlos I que começa a Revolução Inglesa. O que acontece lá com Carlos I? Carlos I resolveu que o parlamento não era importante, né? Então ele passou a desprezar a convocação ao parlamento. No entanto, na época de Carlos I, a Inglaterra estava passando por uma série de conflitos, uma série de guerras, né?
tanto guerras na América quanto problemas internos, né, com irlandeses, com escoceses e até conflitos com espanhóis por causa dessas tensões no Caribe, né, de invasões dentro do território americano. Então a situação estava meio grave para a economia inglesa. O que vai ocorrer então? O Carlos I percebe que era necessário utilizar de novos impostos, né, para conseguir aumentar a renda inglesa, né? E para isso ele sabia que se ele aplicasse esses novos impostos logo de cara, né, teria revolta civil. O que ele faz? Resolve convocar o parlamento para aprovar esses novos impostos. Assim, né, a população elegeria seus representantes, esses representantes aprovariam os novos impostos e a culpa dos novos impostos seria da população, não do rei. Ele convoca o parlamento e o parlamento, já bastante descontente com Carlos I, decide que sim, aprovará os impostos com algumas determinadas condições. Entre elas, né, controle econômico da Inglaterra nas mãos do parlamento. Ou seja, nenhum imposto seria criado se o parlamento não aprovasse, né? Nenhuma nova taxação, nenhum novo gasto, nenhum novo investimento, nenhum novo cargo, nenhum novo gasto seria aprovado se não fosse aprovado pelo parlamento. Segunda requisição, né, o controle do exército estaria nas mãos do parlamento. Ou seja, a Inglaterra não entraria em mais nenhuma guerra, né? Se entrasse em alguma guerra, né, não convocaria mais nenhum soldado. Se convocasse mais algum soldado, definiria quantos soldados, tudo isso a partir da aprovação do parlamento. O rei não toma decisão nenhuma. Então, quanto à economia e quanto ao controle do exército, isso estaria nas mãos do parlamento. Terceiro e último ponto, o parlamento deveria ser convocado regularmente pelo rei. Os caras foram bonzinhos, pelo menos uma vez por ano, né? Bom, Carlos I, né, dependente desses impostos, falou, beleza, vamos embora, né? Aprovo essas requisições e vocês aprovam os impostos. Tudo feito, tudo lindo, tudo aprovado. Carlos I, né, vai dar uma de gordinho dono da bola. Manja o gordinho dono da bola? Na tua rua devia ter também. Sabe aquele cara que jogava porque a bola era dele, mas era ruim de bola pra caramba, né? E aí ele tava lá jogando porque a bola era dele. De repente o cara percebia que ninguém passava a bola pra ele, ele tava só correndo pra lá e pra cá e ele não tava participando do jogo. Aí ele cansava da brincadeira, pegava a bola, ia pra casa e ninguém mais brincava. Foi isso que o Carlos I fez. Deu uma de gordinho dono da bola. Olha o que o cara faz. Na hora que ele percebe que o parlamento já está abusando do poder, né, já está controlando demais a economia, ele vai lá e dissolve o parlamento. Nessa que ele dissolve o parlamento, ele vai compor um negócio chamado de Câmara Estrelada, né, um novo tipo de conselho, esse formado apenas por nobres. E esses nobres aí, obviamente, dariam o apoio que o Carlos I desejava, né? Bom, com a Câmara Estrelada presente, o parlamento vai ficar bem revoltado com o rei e vai dar início a essa nova fase da Revolução Inglesa, né? Essa das primeiras fases da Revolução Inglesa, que é chamada Guerra Civil, né? O parlamento convoca forças, né, busca voluntários e compõe um novo exército que vai combater as tropas do rei. Esse novo exército vai ser chamado de New Model Army, ou Novo Exército Modelo, um exército que funcionava, né, no esquema que funcionavam as fábricas, né? Ou seja, enquanto o exército do rei estava baseado em títulos de nobreza, onde o maior dos comandantes no final era o rei, porque era o nobre mais importante, quem ocupava os cargos de comando no New Model Army eram aqueles que tinham promoções dadas pela competência. Ou seja, aquele cara, não importava qual era a origem dele, ele era filho de um mendigo com uma prostituta, tudo bem, ele é capaz? Ele é capaz, ele é o comandante. Essas tropas do parlamento vão ser chamadas pejorativamente de cabeças redondas. Cabeça redonda por quê? Por causa do elmo que utilizavam, né? Um elmo redondo na cabeça, e o pior, quando tirava o elmo, né, o cabelo que ele utilizava também tinha o mesmo formato. Cabelo de trabalhador, né? Nobre tinha cabelo comprido, né? Nobre ficava cuidando das madeixas.
E trabalhador, enfiava uma tigela na cabeça e corta, né? Ficava aquele corte tigelão com um elmo redondo por cima. Os nobres chamavam esses caras de cabeças redondas. Só que foram os cabeças redondas que acabam vencendo as tropas do rei. Cara, o rei se deu muito mal, né? Nessa o rei foi preso. Cara, quando o rei é preso, os grupos ligados ao parlamento vão começar a entrar em discussão, porque eles não eram um grupo uniforme. É durante a Guerra Civil que se forma lá o grupo dos levelers, os niveladores, que achavam que devia acabar com a monarquia, né? Dar um fim na monarquia e vai ser todo mundo igual, né? Não tem diferença dada pelo nascimento. Só que vamos lembrando que lá dentro do parlamento tem a gentry. Dentro dos membros da gentry, a gente vai encontrar um cara chamado Oliver Cromwell, o grande responsável pela formação do New Model Army, uma das grandes lideranças do parlamento nesse momento. Então vai ter uma disputa ali entre esses grupos que aceitavam a nobreza dentro de determinados limites e os levelers. Dentro dessa disputa, o que acontece? O rei foge. Vai tentar se esconder na Escócia. Escócia, terra de origem da família dele. Só que os escoceses não gostavam muito das interferências do Carlos I dentro da Escócia, né? Vão pegar ele e vão devolver ao parlamento inglês, que vai decapitar o rei. Cara, na hora que decapita o rei, entra na nova fase dentro da Revolução Inglesa, que vai ser o momento da República. Acabou a Revolução Inglesa aí? Não, meu amigo, não acabou. Tem uma série de coisas pra gente ver, mas esse vídeo já está bastante longo. Vamos ver na próxima semana, então, a continuação da Revolução Inglesa. E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo e dá um descurtir. Essa é a Projeto Setônio, eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.